o valor do sangue de Jesus. O próprio João Batista, quando pregava, no capítulo 1, verso 29 de João, ele pregou dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos que quando o homem pecou e se escondeu de Deus porque ele sentiu que estava nu. E Deus, então, diz que fez a veste de peles. Então, teve um sacrifício de um animal. Nós não sabemos dizer se é o cordeiro. Só que veio e cobriu o pecado, a nudez. Quando ele pecou e sentiu nu, representa pecado. É o símbolo do pecado, a nudez. Então, Deus veio, cobriu, fez a veste de peles. Então, quer dizer, teve um sacrifício. Agora, João Batista veio dizendo: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na época da expiação do pecado, no Velho Testamento, eles matavam o cordeiro, derramavam o sangue e cobria o pecado do homem. Todo ano tinha esse sacrifício. E Jesus agora veio para tirar o pecado do mundo, da humanidade. E diz a Bíblia em Hebreus capítulo 2, verso 9, dizendo que se humilhou, ele se fez menor do que os anjos, ele sendo Deus, a qual está lá no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, e tudo que foi feito não foi feito sem ele. Tudo que foi feito, ele estava junto. Ele disse que ele estava com Deus desde o princípio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas João Batista disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se humilhou. Isaías, quando foi profetizando, e teve uma voz: que irei por? Quem irá por nós? Isaías se diz, pois, eis-me aqui, envia-me a mim. Também Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Ele, o único jeito que foi, o homem não tinha um justo que poderia pagar o preço. Ele, então, tirou do verbo que é Deus, se tornou filho, se tornou carne e habitou entre nós. E se humilhou em morte de cruz. Tem uma versão no mundo que diz, me parece que é o catolicismo, disse assim, que muitos creem que Maria é maior do que o próprio Jesus, porque ela é a mãe do Salvador. A mãe, que é o Filho de Deus, é a mãe Maria. Ele joga o lado carnal. Mas Jesus não é. Maria não é maior não é maior do que Jesus. A única parte que disse, você pode notar que Maria, ela disse para os discípulos, quando Jesus fez aquele primeiro milagre da transformação do vinho, da água em vinho, ela disse para os serventes, para os servidores, para os servos: faz tudo o que ele vos manda. E a Bíblia diz que realmente, se nós cremos, em Marcos capítulo 16, verso 16, disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado.
Então nós cumprimos aquela palavra que Maria disse: faz tudo o que ele vos manda. Então, e tudo está. E nós vemos que, através do sangue de o que disse 1 Pedro, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição ou ensino que recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como que um cordeiro imaculados e incontaminável. Ele viveu sem pecado. Nasceu de Maria Virgem, padeceu e Pôncio Pilatos, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. O valor do sangue de Jesus. Ele dá vida, ele deu a vida. É divino, o valor dele é infinito. Não tem fim. Não tem ouro, não tem nada que supera o preço, o valor do sangue de Jesus. Porque ele não nasceu do homem. Ele foi gerado em Maria, mas foi diretamente de Deus, do Espírito Santo, que foi gerado. Não foi contaminado com... Maria não teve contato com nenhum homem. José foi usado por Deus para cuidar. É o único homem que viveu na terra e que disse assim, podia orar assim: aqui, Deus, meu Deus, aqui está o nosso filho. Por quê? O filho de Deus, e a humanidade humanamente dizia, ele é filho de José. É o único que pôde orar assim: Senhor, aqui está o nosso filho. Sendo divino, porque realmente é Deus, e ele, como a humanidade carnal, considerava ele como pai. Ele é pai de Jesus, mas ele criou Jesus. Ele é um pai adotivo, Jesus. Só que a humanidade não enxergava isso, porque ele é divino, ele é 100% Deus e 100% homem. Diz assim, ao Filho do Homem. Nós sabemos que a lei ela foi criada por causa do pecado, por causa da transgressão. Para cumprir a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele veio sem pecado, não pecou, então ele não precisou da lei. Se ele não precisou da lei, ele veio cumprir a lei. Que disse sim. Mas vendo a plenitude dos tempos, capítulo 4 de Gálatas, versículo 4. Mas vindo as plenitudes do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, na época da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos de Deus, enviado ao
nossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba, Pai. Agora nós se tornamos filhos de Deus, porque Ele remiu, Ele resgatou, tirou nós do pecado, tirou nós da condenação da lei. Que pecado nós, mas Ele tirou o pecado. Então a Bíblia diz, em capítulo 2 de 1 Pedro, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas quando pecais, tens um advogado, que é Jesus, o Cristo, Filho de Deus.